Êxodo capítulo 3. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia ele conduziu o rebanho à extremidade oeste do deserto e chegou a Horebe, um monte de Deus. O anjo do Eterno apareceu a ele nas chamas que saíam do meio de um arbusto. Embora estivesse em chamas, o arbusto não se queimava. Moisés pensou: o que está vindo aqui? Isso é inacreditável. Por que o arbusto não é consumido pelo fogo? O Eterno viu que ele havia parado para observar o fenômeno e o chamou do meio do arbusto: Moisés, Moisés. E ele respondeu: sim, estou aqui. E Deus disse: não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés. Você está pisando em solo sagrado. Ele prosseguiu: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, pois ficou com medo de olhar para Deus. E o Eterno disse: faz tempo que venho observando a aflição do meu povo no Egito. Ouvi o povo clamar por livramento das mãos dos seus senhores e conheço muito bem o sofrimento dos israelitas. Agora desci para ajudá-los, para livrá-los do domínio do Egito, tirá-los daquele país e levá-los para uma boa terra, ampla, cheia de leite e mel, hoje habitada por cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. O pedido de socorro dos israelitas chegou até mim, e eu mesmo tenho visto o tratamento cruel que eles recebem dos egípcios. Está na hora de você voltar. Estou enviando você ao faraó para tirar meu povo do Egito, o povo de Israel. Moisés retrucou: mas por que eu? O que te faz pensar que posso enfrentar o faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Deus respondeu: eu vou com você. E a prova de que fui eu quem o enviou será esta: depois que você tiver tirado meu povo do Egito, vocês me prestarão culto aqui mesmo, neste monte. Moisés disse a Deus: suponha que eu vá ao povo de Israel e diga: o Deus de seus pais me enviou a vocês. E eles me perguntem: qual é o nome dele? O que eu devo dizer? Deus disse a Moisés: eu sou quem sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus prosseguiu: diga aos israelitas: o Eterno, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Meu nome sempre foi esse, e é assim que sempre serei conhecido. Agora vá, reúna os líderes de Israel e diga a eles: o Eterno, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: vi o que está acontecendo com vocês no Egito e resolvi tirar vocês da aflição do Egito e levá-los para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra em que manam leite e mel. Acredite em mim, eles darão ouvidos a você. Então você e os líderes de Israel irão até o rei do Egito e dirão: o Eterno, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Precisamos de sua permissão para fazer uma viagem de 3 dias ao deserto adentro e ali prestaremos culto ao Eterno nosso Deus. Sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que seja obrigado. Por isso vou interferir e atingir o Egito em seu ponto fraco. Eles ficarão desnorteados com os meus milagres e depois farão questão de mandá-los embora. Farei que o povo tenha uma calorosa despedida da parte dos egípcios. Quando vocês saírem, não irão embora de mãos vazias. Cada mulher deve pedir à sua vizinha e às hóspedes de sua casa objetos de prata e ouro, joias e roupas, e vocês as porão em seus filhos e filhas. Vocês vão deixar os egípcios sem nada. Êxodo capítulo 4. No entanto, Moisés previu uma dificuldade. Eles não vão confiar em mim. Não vou acreditar numa palavra sequer. Eles vão dizer: o Eterno apareceu a você? Que nada. Então o Eterno disse: o que é isto em sua mão? Uma vara. Jogue-a no chão. Moisés obedeceu e ela se transformou numa cobra.
Ele tratou logo de ficar fora do alcance dela. O Eterno ordenou a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele fez isso e a cobra voltou a ser uma vara em sua mão. Assim eles vão acreditar que o Eterno, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó apareceu a você. O Eterno disse ainda: põe a mão por baixo da camisa. Ele obedeceu e, quando retirou a mão, viu que ela estava ficando leprosa, parecida como a neve. O Eterno ordenou: põe a mão de novo por baixo da camisa. Ele fez isso e, quando retirou a mão, ela estava saudável como antes. Se eles não acreditarem em você, nem se convencerem com o primeiro sinal, vão acreditar depois do segundo. Mas se mesmo depois de ver os 2 sinais, ainda não acreditarem nem derem ouvidos à sua mensagem, tire um pouco da água do Nilo e derrame sobre a terra. A água que você derramar se transformará em sangue quando tocar o chão. Moisés apresentou outra dificuldade ao Eterno. Por favor, Senhor, não sei falar bem. Nunca tive jeito com as palavras, nem antes nem depois de teres falado comigo. Eu gaguejo e sou inseguro para falar. O Eterno disse: e quem você pensa que fez a boca do homem? Quem fez alguns mudos, outros surdos, os que enxergam e os cegos? Não fui eu, o Eterno? Pois vá, eu estarei com você, e com sua boca estarei ao seu lado, ensinando o que você deve dizer. Moisés instruiu: por favor, Senhor, mande outra pessoa. O Eterno irritou-se com Moisés. Você não tem um irmão chamado Arão, o levita? Ele tem jeito com as palavras e fala bem. E nesse exato momento, ele está vindo para encontrar-se com você. Quando o encontrar, ele vai ficar feliz. Então, você dirá a ele o que vou dizer. E eu estarei presente na hora em que você falar, e com ele quando ele falar. Vou instruí-los em cada detalhe. Ele falará ao povo em seu lugar. Ele fará o papel da sua boca, mas você é quem decidirá o que deve sair dela. Agora fique com essa vara, porque você precisará dela para realizar os sinais. Moisés voltou para a casa de seu sogro Jetro e disse: preciso voltar para meus parentes no Egito. Quero ver se ainda estão vivos. Jetro respondeu: vá em paz. E o Eterno disse a Moisés em Midian: pode voltar para o Egito. Todos os que queriam matar você já morreram. Moisés pôs a sua esposa e seus filhos num jumento e iniciou a viagem de volta para o Egito. Todo esse tempo levava na mão a vara de Deus. O Eterno disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, prepare-se. Todas as maravilhas que farei por seu intermédio acontecerão na presença do faraó. Mas farei que ele fique irredutível e não deixe meu povo sair. Você deverá dizer ao faraó: esta é a mensagem do Eterno. Israel é meu filho, o meu filho mais velho. Eu disse a você: liberte o meu povo, para que ele me sirva. Mas você se recusou a libertá-lo. Por isso, vou matar seu filho mais velho. Na viagem de volta, quando acamparam para passar a noite, o Eterno encontrou Moisés e tentou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou a dobra de pele que recobria o pênis de seu filho, e com ela tocou os órgãos genitais de Moisés. Ela disse: você é um marido sanguinário para mim. Então o Eterno o deixou. Ela usou a expressão marido sanguinário por causa da circuncisão. O Eterno falou a Arão: vá se encontrar com Moisés no deserto. Ele obedeceu, encontrou o irmão no monte de Deus e o beijou. Moisés transmitiu a Arão a mensagem do Eterno e falou dos sinais que, por ordem dele, iria realizar. Então Moisés e Arão reuniram todos os líderes de Israel. Arão fez um relato de tudo que o povo havia falado a Moisés, que realizou os sinais já mencionados diante deles. O povo acreditou que o Eterno estava preocupado com a situação dos israelitas e sabia da opressão que sofriam. Depois de escutar a mensagem, eles se curvaram e adoraram.
Êxodo capítulo 5. Finalmente Moisés e Arão apresentaram-se ao faraó e disseram: Isto é o que o Eterno diz, o Deus de Israel. Liberte meu povo para que celebre uma festa em minha homenagem no deserto. Mas o faraó retrucou: Quem é o Eterno para que eu dê importância ao que ele diz e mande Israel embora? Não sei quem é esse Eterno, e é lógico que não vou mandar Israel embora. Eles disseram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias, deserto adentro, para que possamos prestar culto ao nosso Eterno, de modo que ele não nos aflija com doença ou morte. O rei do Egito replicou: Moisés e Arão, por que vocês acham que devo liberar o povo? Voltem ao trabalho. E acrescentou: Essa gente já trabalha pouco. E vocês ainda querem que eu dê folga para eles? A retaliação do faraó veio na hora. Ele deu ordens aos feitores e seus subordinados: Não forneçam palha como antes para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos vão ter de providenciar a palha. Isso não significa redução da cota diária. Eles vão ter de produzir a mesma quantidade de tijolos. Isso porque estão ficando preguiçosos e ficam dizendo por aí: Libere-nos do trabalho para que possamos adorar ao nosso Deus. Não deem moleza a esses folgados. Assim, eles param de fazer reivindicações e esquecem essa história de adorar a Deus. Os feitores e seus subordinados foram passar as novas instruções ao povo. Ordens do faraó: Não se fornecerá mais palha. Recolham vocês mesmos a palha onde puderem encontrá-la, mas não se reduzirá um único tijolo de sua cota diária. E o povo espalhou-se por todo o Egito em busca de palha. Os feitores não tinham misericórdia e pressionavam os escravos: Cumpram sua cota, queremos a mesma quantidade de quando recebiam palha. Os capatazes israelitas foram açoitados a mando dos feitores. Por que vocês não cumpriram a cota de tijolos de ontem, anteontem e hoje de novo? Os egípcios queriam saber. Os capatazes israelitas imploraram ao faraó por uma redução da carga de trabalho. Por que o Senhor está tratando seus servos assim? Ninguém nos dará mais palha. E ainda nos dizem: façam tijolos. Olhem para nós, estamos sendo agredidos sem ter culpa. Mas o faraó respondeu: Preguiçosos, é isso que vocês são, preguiçosos. É por isso que ficam exigindo: Queremos uma folga para adorar ao Eterno. Voltem ao trabalho, ninguém dará palha a vocês, e é melhor que cumpram a cota diária de tijolos. Os capatazes israelitas viram que estavam em situação difícil, pois teriam de voltar e dizer aos trabalhadores: nem um tijolo a menos na produção do dia. Ao sair da presença do faraó, eles encontraram Moisés e Arão, que os aguardavam. Os capatazes disseram: Que o Eterno veja o que vocês fizeram e os julgue, porque vocês nos puseram numa situação insustentável diante do faraó e de seus servos. Puseram nas mãos deles a arma que vai acabar conosco. Moisés orou ao Eterno e perguntou: Por que tratas tão mal este povo e por que me enviaste? Desde o momento em que fui falar ao faraó em teu nome, as coisas só pioraram para o povo. Libertação? É essa a libertação que pretendias? Êxodo capítulo 6. O Eterno disse a Moisés: Você verá o que vou fazer com o faraó. Pelo poder da minha mão ele os deixará ir. Pelo poder da minha mão ele os expulsará do país. Deus ainda garantiu a Moisés: Eu sou o Eterno. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus forte, mas eles não me conheceram pelo meu nome. Eterno, eu estou presente. Também fiz uma aliança com eles e prometi dar a eles a terra de Canaã, lugar em que habitavam na condição de estrangeiros. Quando ouvi os gemidos dos israelitas, que os egípcios continuam a escravizar, lembrei-me da minha aliança. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: Eu sou o Eterno. Vou livrar vocês desse trabalho desumano.
Vou resgatá-los da escravidão e para redimir vocês vou interferir com alguns castigos bem severos. Vou tirá-los do Egito porque vocês são o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Vocês saberão que eu sou o Eterno seu Deus, que os livrou dos trabalhos forçados no Egito. E vou levar vocês para a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Ela será o país de vocês. Eu sou o Eterno. Mas quando Moisés transmitiu a mensagem aos israelitas, eles nem deram atenção, porque a dura condição de escravos havia deixado todos eles com o espírito abatido. Então o Eterno disse a Moisés: Vá e fale com o rei do Egito para que ele liberte os israelitas. Moisés respondeu ao Eterno: Os israelitas sequer me dão atenção. Como esperas que o faraó vá me ouvir? Além disso, eu gaguejo para falar. Mas o Eterno expôs a Moisés e a Arão os fatos em relação aos israelitas e ao faraó, e reforçou a ordem de que conduzissem os israelitas para fora da terra do Egito. Estes são os chefes das tribos, os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. São essas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São essas as famílias de Simeão. Esses são os nomes dos filhos de Levi por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, segundo suas famílias: Libine e Simei. Os filhos de Coate: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari: Mali e Muzi. São esses os filhos de Levi por ordem de nascimento. Amram casou-se com sua tia Joquebede, e ela teve Arão e Moisés. Amrão viveu 137 anos. Os filhos de Izar: Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel: Misael, Eusafã e Citre. Arão casou-se com Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela teve Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá: Assir, Eucana e Abiasaf. Essa é a família dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, casou-se com uma das filhas de Putiel, e ela teve Finéias. Esses são os líderes das famílias levitas, família por família. A esse Arão e a esse Moisés, o Eterno havia ordenado: tire da terra do Egito os israelitas segundo seus clãs. Foram esses homens, Moisés e Arão, que disseram ao faraó, rei do Egito, que libertasse os israelitas. Era essa a situação quando o Eterno falou outra vez a Moisés no Egito. Deus dirigiu-se a Moisés dizendo: Eu sou o Eterno. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser. Mas Moisés respondeu: Olha para mim, eu gaguejo quando falo. Por que o faraó me daria atenção? Mateus capítulo 14. Nessa mesma época, Herodes, que governava a região, ficou sabendo das atividades de Jesus. Ele disse aos seus assessores: Esse deve ser João, o Batista, que voltou dos mortos. Por isso é capaz de fazer milagres. Herodes havia mandado prender João, que foi acorrentado e lançado numa cela, para aplacar a raiva de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João havia irritado Herodes por denunciar o adultério do rei. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo que reverenciava João como profeta de Deus. A chance surgiu na celebração do aniversário do rei. A filha de Herodias entrou na sala do banquete e dançou para os convidados. Ela encantou Herodes e todos os presentes. Embalado pelo vinho, prometeu dar-lhe qualquer coisa que ela quisesse.
já orientada pela mãe, foi rápida em responder: "Dê-me numa bandeja a cabeça de João o Batista." O pedido deixou o rei abalado, mas para não perder o prestígio entre os convidados, viu-se obrigado a concordar. Ordenou que cortassem a cabeça de João e a trouxessem à moça numa bandeja. A jovem, por sua vez, entregou-a à sua mãe. Mais tarde, os discípulos de João vieram buscar o corpo, deram-lhe um sepultamento digno e foram dar a notícia a Jesus. Quando Jesus ficou sabendo do fato, entrou num barco e foi para um lugar para ficar sozinho. Mas não adiantou, porque alguém o reconheceu e a notícia se espalhou. Imediatamente o povo das cidades vizinhas rodeou o mar da Galileia para ir ao encontro dele. Quando ele viu o povo chegando, compadeceu-se deles e curou os que estavam doentes. Quando estava anoitecendo, os discípulos aproximaram-se dele e aconselharam: "Estamos no meio do nada e está ficando tarde. Despede o povo para que eles saiam e consigam o que comer nas cidades." Jesus, porém, respondeu: "Não há necessidade de despedi-los. Vocês é que vão dar comida a eles." "Mas tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes", disseram. Jesus ordenou: "Tragam-nos aqui." Em seguida, mandou o povo assentar-se na grama. Ele tomou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, orou, abençoou o pão, partindo-o e entregou tudo aos discípulos. Eles repartiram com o povo e todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos de sobras, e os que participaram da refeição foram cerca de 5.000, fora mulheres e crianças. Terminada a refeição, ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia o povo. Em seguida, subiu a uma montanha onde pôde ficar sozinho e orar. E ali ficou até tarde da noite. O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte e a embarcação era sacudida pelas ondas. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. "Um fantasma!" gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. "Calma, sou eu, não tenham medo." Pedro, num ímpeto de coragem, pediu: "Mestre, se és tu, faça que eu vá até aí andando sobre a água também." Jesus disse: "Venha." Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. "Mestre, salva-me!" gritou. Jesus foi rápido, alcançou Pedro e segurou-o pela mão e o censurou: "Que homem sem coragem! O que aconteceu com você?" Os dois subiram no barco e o vento acalmou. Os discípulos que haviam observado tudo de dentro do barco adoraram Jesus, exclamando: "Não há dúvida, tu és o Filho de Deus." Concluíram a travessia e ancoraram o barco em Genezaré. Quando o povo soube que ele estava de volta à cidade, espalharam a notícia pela vizinhança e reuniram os doentes, que pediam permissão para tocar a orla da roupa de Jesus, e todos que a tocaram foram curados.